9 em cada 10 sequestros em São Paulo são golpes do Tinder. Pelo menos é o que diz uma reportagem da BBC News Brasil de novembro de 2022. Durante o ano, a polícia esclareceu 94 ocorrências do tipo e prendeu 251 suspeitos. Apesar desse dado ser chocante, existem histórias ainda piores sobre encontros pelo aplicativo. Uma dessas histórias é de Rose Milan, uma inglesa que fazia um mochilão pelo mundo, mas acabou nunca voltando para casa. Fica aí que eu te conto toda essa história. Vamos lá. E aí, terrófilo, Mauro Platino aqui. Se você já se preocupou em sair ou ver amigos saindo com estranhos em apps como o Tinder, agora você terá um pouco mais de receio. O Tinder sozinho tem mais de 50 milhões de usuários ativos no mundo, segundo o Global Web Index. E já que falei de dados, posso falar que, segundo a ONU, 6 mulheres morrem a cada hora no mundo vítimas de feminicídios por parceiros íntimos ou outros familiares. O caso que vou te contar é apenas um de muitos e aconteceu em 2018 na Nova Zelândia. Antes de te contar, já se inscreve no canal para receber mais conteúdo de suspense e terror. Agora, vamos pro caso. Grace M. Rose Milan nasceu em Essex, Inglaterra, em 96. Ela era caçula de 3 irmãos. Ela era uma pessoa sociável, animada, focada na família e amava todas as formas de expressão, além de ser criativa e artística. Grace frequentou a Universidade de Lincoln e formou-se em Publicidade e Marketing. Ela estava empolgada com uma nova aventura antes de iniciar a próxima fase da sua vida, para a qual economizou por um ano para fazer um mochilão após a formatura. Em outubro de 2018, Grace deixou a casa de sua família e partiu em suas viagens. Aventureira e extrovertida, ela viajou para o Peru e passou 6 semanas na América do Sul. Durante o percurso, ela conheceu outros viajantes e estava ansiosa para compartilhar a sua jornada com todos na sua casa. Depois da América, ela foi para a Nova Zelândia e, em novembro, chegou a Auckland, onde se hospedou no albergue chamado Base Backpackers. No sábado à noite, 1º de dezembro de 2018, Grace deixou o albergue pouco antes das 18 horas e dirigiu-se ao centro da cidade. Ela havia feito planos para encontrar alguém com quem tinha combinado no Tinder. O dia seguinte era o aniversário de 22 anos dela. Sua família e amigos em casa estavam mandando mensagens e tentando entrar em contato com ela pelas redes sociais, mas era incomum que Grace não respondesse a ninguém. Seu irmão Declan disse que ela estava constantemente compartilhando detalhes e fotos da sua viagem até aquele momento, e a sua falta de resposta no dia do aniversário foi imediatamente alarmante. Grace era uma pessoa caseira, e isso era um sinal vermelho para os pais de Grace entrarem em contato com a polícia de Auckland e relatarem o seu desaparecimento em 5 de dezembro. A polícia entrou em contato com o albergue onde Grace estava hospedada e confirmou que ela não havia retornado na noite de dia 1º de dezembro. A maioria dos seus pertences ainda estava no albergue, então talvez ela tivesse saído com alguns novos amigos e esquecido de entrar em contato. Graças à grande quantidade de câmeras de segurança espalhadas pela cidade, o homem com quem ela foi vista, naquela noite, foi rapidamente identificado. No mesmo dia em que Grace foi vista pela última vez, ela havia alterado a sua foto de perfil no Facebook, e um comentário foi postado abaixo da foto. A pessoa que fez o comentário era o mesmo encontro do Tinder que foi visto bebendo com Grace. Esse homem era Jess Kempson, que residia no City Life Hotel, em Auckland. Jess havia escrito uma postagem antes dos comentários que chamou a atenção. Trechos da postagem afirmavam que ele lamentava os seus erros, a sua arrogância e o seu egoísmo. Jess, de 26 anos, nasceu em Wellington e se mudou várias vezes quando criança após a separação dos seus pais. Ele era conhecido como um mentiroso compulsivo. Ele inventava histórias, desde ser primo de um famoso jogador de rugby da seleção da Nova Zelândia até fingir ter câncer. Ele mentia repetidamente para empregadores, parceiros e até mesmo para sua família e amigos. As mentiras de Jess acabaram o alcançando e ele frequentemente era despejado dos seus apartamentos e perdia empregos devido à sua compulsão por mentir. No mesmo dia em que Grace foi reportada como desaparecida, em 5 de dezembro,
Jesse foi convidado a comparecer à delegacia para responder algumas perguntas de rotina. Jesse contou que nada fora do comum aconteceu no encontro. Ele terminou bem, com um abraço, um beijo na bochecha e um plano para o dia seguinte. Antes que eles finalmente se separassem por volta das 10 da noite, ele disse que tentou enviar uma mensagem para ela no dia seguinte no Tinder, mas percebeu que Grace o bloqueou, e foi aí que seus encontros com ela terminaram abruptamente. Enquanto isso, os policiais continuaram investigando, analisando as imagens do CCTV do City Life Hotel, prestes a obter mais respostas para as perguntas restantes. Uma imagem sinistra e perturbadora estava sendo montada lentamente. E quando 6 terabytes de dados do CCTV estavam sendo analisados, apesar de Jesse dizer que eles se separaram nas ruas, ambos foram vistos chegando ao City Life Hotel. De braços dados, eles saíram do elevador juntos no andar de Jesse, mas Grace nunca foi vista saindo do elevador do prédio na manhã seguinte. As câmeras de vigilância registraram Jesse deixando o hotel e os policiais o seguiram nas próximas horas, rastreando cada um dos seus movimentos. Ele saiu do hotel pela manhã e foi às compras para comprar uma mala, materiais de limpeza e alugou um Toyota Corolla vermelho. Várias horas depois, Jesse encontrou-se com outra mulher com quem ele havia se envolvido no Tinder. Ela relatou mais tarde que ele teve algumas conversas perturbadoras, falando sobre enterrar corpos e mencionando amigos que eram policiais. O encontro disse que ele a deixou tão desconfortável que ela recusou a oferta de Jesse para entrar em seu carro e voltou para casa sozinha, sem nunca mais falar com ele. Depois disso, Jesse saiu novamente para o centro da cidade, desta vez para alugar uma máquina de limpeza de carpetes, explicando à equipe que tinha algumas manchas de vinho tinto que precisavam ser limpas. Mais tarde, às 9h30 da noite, Jesse carregou 2 malas em um carrinho de hotel e as colocou no Toyota que ele havia alugado antes. Por volta das 7 horas do dia seguinte, ele foi visto comprando uma pá e 2 horas depois, foi visto lavando o carro. A polícia chegou ao City Life Hotel para falar com ele e assim que chegaram à recepção, Jesse retornou para a rua, abaixou a cabeça e começou a caminhar rapidamente, se afastando do local. A polícia o seguiu, perseguindo e o levou para interrogatório. Apesar de Jesse negar que algo tenha acontecido, a polícia iniciou uma busca minuciosa no seu quarto. Em 8 de dezembro, com mais e mais evidências vindo à tona, Jesse acabou sendo detido e interrogado novamente. A versão do relato dele mudou drasticamente, a polícia voltou ao seu quarto e a busca forense adicionou mais detalhes à história. Eles encontraram resíduos de sangue no chão do quarto e, com base no que Jesse disse a eles, não demorou muito para a polícia iniciar uma busca e encontrar um corpo próximo de onde Jesse havia dito. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, expressou publicamente as suas desculpas aos pais de Grace e ofereceu todo o apoio dela e do seu país. Jesse Kempson foi formalmente acusado do assassinato de Grace Millan em 10 de dezembro, 5 dias após seu desaparecimento. Jesse compareceu ao tribunal em Auckland, onde recebeu uma ordem de supressão provisória do seu nome para garantir um julgamento justo. E por isso, muitas das imagens da sua entrevista ficaram borradas por um longo período. Após uma autópsia, um médico legista confirmou que Grace foi estrangulada e apresentava hematomas nos braços e no peito, consistentes com uma contenção física. Seria necessário um esforço considerável e pressão no pescoço, o que deve ter durado entre 4 e 5 minutos para ser suficiente para causar a sua morte. Jesse realizou uma série de pesquisas na internet usando seu telefone, buscando informações sobre aves carnívoras, incêndios intensos e o Waitakere, os guardas florestais do local onde mais tarde ele teria enterrado o corpo de Grace. Em seguida, ele navegou por um site pornográfico e tirou várias fotos íntimas do cadáver de Grace. Pouco mais de um mês depois que Grace foi encontrada, centenas de pessoas compareceram ao seu funeral na Catedral de Brentwood, em Essex, na Inglaterra. O detetive inspetor que estava cuidando do caso voou para a Inglaterra para prestar homenagens e apoiar a família. 6 dias após o sepultamento de Grace, Jesse compareceu ao Tribunal Superior e se declarou inocente. Seu julgamento começou em novembro daquele ano e durou apenas 3 semanas. Durante a maior parte do tempo, Jesse permaneceu impassível, com o rosto sem emoção, ocasionalmente olhando para os documentos do tribunal ou segurando a cabeça com as mãos.
A equipe de defesa de Jesse argumentou que a trágica morte de Grace foi resultado de um encontro sexual consensual que deu terrivelmente errado. Eles alegaram que Grace já havia se envolvido em encontros semelhantes antes de conhecer Jesse e que dessa vez foi um trágico acidente. Segundo eles, Jesse entrou em pânico e tentou esconder o corpo de Grace quando percebeu que o encontro havia terminado de forma trágica. De forma acidental, a vida dela se foi. Os argumentos da defesa afirmaram que não foi um assassinato, foi uma morte acidental que ocorreu no contexto de atividades sexuais que, quando realizadas de maneira inadequada por pessoas inexperientes ou embriagadas, podem dar errado. No entanto, a acusação já estava armada com uma grande quantidade de evidências sólidas e testemunhas. Eles argumentaram que Jesse não entrou em pânico, que isso não foi apenas algo que aconteceu erroneamente. Foi muito claramente deliberado e intencional. Alegaram que ele calmamente e insensivelmente começou a encobrir os seus rastros, criando o que chamavam de labirinto de histórias e mentiras ao longo do caminho. Nesse caso, ao matar Grace, Jesse a teria sob seu controle, sufocando ou estrangulando-a durante 5 e 10 minutos, momento em que ela perdeu a consciência e ficou completamente inconsciente, sem vida, sob as suas mãos. Apesar dos seus protestos de inocência, em 22 de dezembro de 2019, Jesse foi condenado pelo assassinato de Grace Millan. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua com um período mínimo sem liberdade condicional de 17 anos. O caso levou muitas pessoas a expressarem a sua raiva de como a vida de Grace foi retratada durante o julgamento e de como a morte dela foi explicada pelo assassino. Muitos sentiram que era uma vergonhosa e grotesca culpa atribuída à vítima, em vez de colocar a culpa no próprio assassino. A família de Jesse o rotulou como um fantasiador patético. Seu meio-irmão disse que ele mentia sobre coisas insignificantes o tempo todo e continuou mentindo até não ter saída. E então, começava a chorar e fugir depois de ser considerado culpado pelo assassinato de Grace. Além desse caso, Jesse enfrentou mais 2 julgamentos no ano seguinte. 2 mulheres foram à polícia quando viram as imagens borradas de Jesse após a sua prisão pelo assassinato de Grace. Elas instantaneamente o reconheceram e ambas tinham histórias terríveis para contar à polícia sobre o Jesse. No primeiro desses julgamentos, em outubro de 2020, uma ex-parceira falou sobre o abuso físico, sexual, emocional e financeiro que sofreu quando estava com ele. Jesse segurava facas em sua garganta, sufocava e forçava-o a realizar atos sexuais, além de esvaziar a sua conta bancária em $10 mil. Jesse foi considerado culpado de 8 acusações e condenado a 7 anos e meio de prisão em novembro de 2020. Ele foi submetido a um novo julgamento, dessa vez por estuprar uma jovem turista britânica que ele conheceu no Tinder 8 meses antes de assassinar Grace Millan. Ele foi considerado culpado e recebeu mais 3 anos e meio de prisão por esse crime, elevando o total para um adicional de 11 anos, que serão cumpridos simultaneamente com a sentença que ele recebeu pelo assassinato de Grace. Em dezembro de 2020, a ordem de supressão de nome que protegia a identidade de Jesse finalmente expirou, quando a Suprema Corte negou seu recurso de última hora contra sua sentença pelo assassinato de Grace. A família e os amigos de Grace arrecadaram mais de 11 mil libras em seu nome. Também foi criada a campanha Love Grace em sua homenagem, que solicita doações de bolsas com itens essenciais para apoiar mulheres que procuram abrigo contra relacionamentos prejudiciais e abusivos. Sua família e amigos também arrecadaram para a campanha da Fita Branca, de instituição de caridade que busca acabar com a violência masculina contra as mulheres, envolvendo homens e meninos para se opor à violência e desafiar os comportamentos abusivos. Os links dessas campanhas estão aqui embaixo na descrição. E se você quiser ver mais histórias de True Crime no canal, deixa um comentário também e se inscreve para receber todo o meu conteúdo. E se gosta de lendas, assiste esse vídeo aqui sobre as lendas urbanas sobre Tiradentes. Te vejo no próximo vídeo com mais terror e suspense. Até mais!